Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes do Escuta Aí. Aqui quem está falando com vocês é Daniel, não Daniel Dreiberg, o coruja da noite, mas Danielzinho Gameplays. E hoje eu estou aqui com meus amigos Antônio. Fala. Rafael. Olá. E Gabriel. Olá, bom dia, como vão, caros ouvintes? Bom dia. Bom, e esse aqui vai ser finalmente o primeiro episódio. Na verdade vai ser o segundo da série Escuta Aí. Não, aquele é o episódio zero, aquele é o episódio zero. Aquele é o piloto? É o piloto. É o piloto. Então, aquele ali é o episódio piloto do Escuta Aí. E esse aqui vai ser o primeiro episódio oficial do programa Escuta Aí mesmo. Depois da reestruturação que fizemos, a série Escuta Aí vai se basear em podcasts maiores, mais bem produzidos e com temas definidos que vamos debater sobre. E geralmente você tem temas mais sérios e tudo mais, com discussões bem maiores, que vão levar mais tempo e também mais estudo. E aí vai ser um pouquinho diferente do que foi o primeiro episódio. E nesse primeiro episódio nós vamos debater sobre a obra Watchmen, de Alan Moore e Dave Gibbons, o desenhista. E, bom, basicamente, para quem não conhece, já vou logo avisando, esse episódio vai ter spoilers, porque vai ser um debate sobre. Então, se você ainda não leu ou assistiu o filme, se você assistiu o filme, dá ainda para ter uma certa ideia do que vamos falar. Mas, se você não leu ou assistiu o filme, eu recomendo vocês verem antes de escutar o podcast, para poderem entender sobre o que vai ser a discussão. E bom, basicamente o Watchmen é uma das obras no mundo dos quadrinhos. Bom, para a maior parte da comunidade dos quadrinhos, o Watchmen é definitivamente o melhor quadrinho de todos. E é uma das maiores obras dos últimos tempos, segundo algumas revistas, Times, até a Veja aqui do Brasil, as obras mais importantes e mais bem escritas. E hoje nós vamos tentar explicar um pouco da obra, sobre o porquê ela tem tanta essa importância, o porquê ela é tão bem falada e ela é tão bem escrita, e nós vamos discutir todos os aspectos da obra que mais nos interessaram. Bom, fazendo um breve resumo, Watchmen, basicamente em sua camada superficial, é sobre a história de uma investigação de quem matou o comediante. Na primeira edição começa justamente com um personagem que é o Rorschach, e o Rorschach vai investigar o porquê isso aconteceu. Bom, na obra não só tem esse personagem, né? No futuro você vai descobrir que, na verdade, antes do Rorschach tinham os Minutemen, que eram uma equipe de super-heróis que agia mais ou menos ali na década de 40, 30. Não é isso? 30 a 40, não é? 39 a 40. Eles não chegaram à década de 50. Não, se eu não me engano, a década da nova geração, que seria lá o Coruja Novo, o Rorschach, o Dr. Manhattan, é de 70. Então, realmente é puxando para 40, 30. Por aí. E essa equipe tinha os heróis mais clássicos, vamos dizer assim, né? E inclusive o comediante. E aí, a partir disso, vai gerar equipes futuras inspiradas neles. Não equipes, mas super-heróis que vão agir também pelas ruas e salvando realmente as pessoas, lutando contra o crime. Se fosse uma panelinha de heróis. Uma panelinha, mas... Até chegar a lei Kin, que proíbe os heróis. Chega lá. Antes, esses super-heróis contra o crime. Até que chegou essa lei Kin, que foi uma lei que basicamente proibiu a atividade de heróis mascarados nas ruas. 2 heróis foram permitidos. Lembrando anteriormente, houve um super-herói logo depois dos Minutemen e dos outros super-heróis novos serem formados, que é o Dr. Manhattan. Ele pegou mais ou menos o finalzinho dos Minutemen e o início dessa nova leva de heróis. E ele foi o primeiro super-herói da história. O Dr. Manhattan, ele
por um acidente químico, físico, por aí, né? Não, peraí. Ele eu acabou acho Ele é o único que tem poderes. Desenvolve em física. Ele foi o primeiro acidente super-herói que desenvolve em realmente física. existiu, tá ligado? O resto era tudo É. arrombado batendo no outro. Exatamente, eram só caras normais que, com algumas habilidades peculiares, conseguiam lutar nas ruas. Mas o primeiro super-herói propriamente dito foi o Dr. Manhattan. E então houve essa lei de proibição de super-heróis, onde somente 2 super-heróis foram permitidos por governo a agir, que foram o comediante, que ele não saiu da ação, e o Ou seja, Dr. basicamente Manhattan. só os heróis que trabalhavam ou Pro tinham uma governo. relação com o governo foram os que foram permitidos. Ou você se mostrar, revelar sua identidade pro governo, ou você se aposentava. Você tinha essas 2 opções. Ou agia de forma Não, mas ilícita como tratado de Rorschach. Sokovia, né? Eu tava dizendo legalmente, tá ligado? Legalmente, legalmente. isso, ou o Rorschach de forma criminosa agia nas ruas. E, bom, basicamente o Watchmen, qual a proposta dele? Ele foi criado na década de 70, 80... Talvez. O Watchmen Foi nasceu mais pra essa... é, começo. na década Na década de 80. por aí. Na década de 80, na chegada dos quadrinhos da Era de Bronze. E a ideia do Alan Moore, ele tinha acabado de chegar na DC com a invasão britânica. E a ideia dele era fazer uma homenagem aos quadrinhos da década de 40, que eram os quadrinhos da Era de Ouro. E a transição dos Minutemen para os novos super-heróis simbolizam justamente isso. A troca dos heróis caricatos, heróis mais, vamos dizer assim, inocentes, heróis mais felizes, e aí é a transição para a Era de Prata, que tecnicamente seriam os heróis mais densos. E é engraçado você pegar esse aspecto, porque mostra justamente o aspecto do que foi a transição para a Era de Bronze nos quadrinhos dos 90. No mesmo período que saiu Watchmen, também saiu Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller, e Maus, de Art Spiegelman, que são 2 obras também muito bem faladas, que a gente também pretende trazer no futuro aqui, nos quadrinhos. Maus, do Art Spiegelman, inclusive tem um Pulitzer. Então, foram obras que realmente mostraram a transição dos quadrinhos mais inocentes para os quadrinhos mais sérios, com temas mais densos Sim. a serem abordados. Se você for ver, né, esse Watchmen, ele revolucionou de vários sentidos a criação de quadrinhos, e um dos principais foi justamente mostrar essa parte mais realista, digamos assim, Exatamente. não tão idealizada. O Watchmen, tipo, a percepção do Alan Moore sobre heróis sempre foi uma coisa, tipo, pra mim foi uma coisa totalmente diferente do que era visto no início, porque, tipo, no início era aquela coisa mais infantil, tá ligado? Tipo, não, ali ó, o Superman, ele só faz coisa boa, tá ligado? Mas, tipo, na visão que o Watchmen traz, a gente vê, tipo, olha, essas pessoas são humanos, elas, tipo, têm problemas como você, como eu, e eles estão ali, tipo, tá ligado? É um cara numa fantasia, tá ligado? Fazendo um bagulho. Exatamente. Humanizaram bastante os personagens. A década de bronze era justamente isso. O que acontece? Já tinha vindo há algum tempo, eu acredito que tenha começado mais ou menos na fase do Demolidor do Frank Miller, não com Klaus Jensen, é o Frank Miller... Frank Miller e Klaus Jensen, isso mesmo. Aquela fase do Demolidor foi a que começaram a ter os debates maiores e a humanização dos super-heróis. E a partir disso, que teve o marco da Era de Bronze, que foi Watchmen, e Mouse e vários outros. E a ideia deles era justamente humanizar os heróis, como vocês falaram. E o que acontece? Como o Gabriel estava citando, o Alan Moore, ele é um escritor europeu. Ele vem de uma outra leva de quadrinhos. E a Europa sempre teve quadrinhos mais sérios, vamos dizer assim. Então, mesmo que esses escritores da invasão britânica, como o Neil Gaiman, o próprio Alan Moore, entre outros que vieram junto, eles tinham, sim, eles consumiam os super-heróis clássicos da década de 40 e etc. Mas eles também tinham essa outra visão sobre os quadrinhos, mais
da mídia sendo utilizada de uma forma mais séria, vamos dizer assim, para discussões maiores. E o que o Alan Moore ele fez? A ideia dele inicial para o Watchmen foi pensar o seguinte: é uma coisa que é chamada de efeito Superman. No que consiste o efeito Superman? Alan Moore ele cogitava: e se o Superman realmente existisse na humanidade, que impactos ele causaria na sociedade em si? E além disso, ele também queria abordar, né, a questão social de como seriam os super-heróis. Em Watchmen, ele não aborda somente os super-heróis de forma humanizada, mas o maior mérito dele, eu diria, é justamente observar de que forma a sociedade vai lidar com tendo seres que utilizam de suas capacidades para lidar contra a criminalidade de forma só. A construção do universo, né, velho? É muito foda. Exatamente, a ideia dele é justamente pensar como é que a sociedade se modificaria tendo esses super-heróis. Tanto que o Watchmen, se você for ver, a maioria dos quadrinhos que abordam a sociedade tendo super-heróis e tudo mais que vieram depois, todas foram baseadas. Você tem, por exemplo, Gotham, do Greg Rucka, que é exatamente isso. Eles abordam Gotham City como seria vendo o lado da sociedade. Você tem The Boys atualmente, que inspirou a série, que é do Garth Ennis. E, bom, todas essas obras que vão analisar os aspectos dos super-heróis e da sociedade que vieram depois são justamente baseadas diretamente em Watchmen. Então a importância de Watchmen é gigantesca e imensa, tanto para a indústria como para tudo que veio depois, para todas as outras obras de super-heróis e nos quadrinhos em geral que vieram depois e que tinham essa humanização de super-heróis. I am tired of Earth, these people. I'm tired of being caught in the tangle of their lives. Agora nós vamos seguir uma série de pontos para nos organizar pelo caminho que nós iremos seguir. Porque, como eu vinha mencionando antes, Watchmen é uma obra que tem vários pontos interessantes. Vários mesmo, tipo, muita coisa. Mas mesmo assim, tipo, eu acho que não se compara, tipo, com a primeira lida, tá ligado? Eu acho muito especial isso. Eu acho que você lê assim sem saber nada, tipo é ali que você se liga de verdade. Tipo, faz você querer ler de novo o negócio aí, pra ver se você consegue entender tudo. Sinceramente, eu quero ler de novo. Exatamente, porque o Watchmen, ele é uma obra tão densa e complexa que hoje em dia você tem, por exemplo, podcasts como esse, que podem te dar uma introdução à obra já com alguns tópicos sendo abordados. Mas se você for parar pra ver, na época quando saiu, as pessoas não tinham nem ao menos consciência sobre o que o Watchmen falava. Por exemplo, eles acreditavam que não era, que era somente uma história de detetives, né? E o que na verdade não é. Nossa, e sabe uma coisa interessante, Daniel? Que dentro mesmo da própria HQ, você vê que o Alan Moore, de certa forma, ele meio que fez uma coisa profética. Que é no momento lá que o moleque tá lendo a HQ, que tem uma linha tênue com a realidade que tá acontecendo, que isso aí a gente vai falar mais pra frente, e no final ele fala, nada aqui faz sentido. A gente vai explicar isso mais lá na frente, quando tiver mais encaminhado o assunto. Mas é bem interessante assim. Bom, um primeiro tópico que eu gostaria de pegar pra gente abordar seria justamente o desses heróis passados. Logo no início da HQ, a gente pode observar que os super-heróis eles tinham uma ideia inocente sobre o que era ser um super-herói. Eles não tinham ideia dos impactos sociais que isso teria. Eles não tinham ideia dos impactos na própria justiça que isso teria. Você vê, por exemplo, uma coisa legal de Watchmen, no roteiro de forma estruturada, seria justamente os extras que tem no final de cada edição que agregam para um entendimento maior da história e do universo em si. Daniel, tu tá falando do livro do Coruja? Exatamente. Não só isso, tipo, também tem tipo, os formulários do Rorschach na prisão. Tem também, tipo. Não, diário dele não. Diário não.
Não, um diário, tipo, também, tipo, tem também os jornais, tá ligado? Uns negócios pra... Os jornais, os exames psiquiátricos do Rorschach, né? Mano, teve um muito foda que era um professor, tá ligado? Explicando os poderes do Dr. Manhattan, tá ligado? Professor de faculdade, assim, explicando tipo, como é que funciona os poderes, tipo, e o que é que, tipo, a física, tá ligado? Tem a ver com isso. Pois eu não li essa parte. Mas é interessante, velho, porque o negócio do Manhattan é justamente por causa da operação, né? Do projeto Exatamente. Manhattan. da Guerra Mundial. Manhattan. O nome do Manhattan é justamente por conta do... Ele foi um desse físico, projeto. né? Que trabalha no Não, ele era um físico que trabalhava no projeto Manhattan. Ele era um estudante, tá ligado? Que trabalhava numa faculdade de, tipo, que estudava, no caso, numa faculdade de energia... Nuclear. Sim. Aí, Que eles tipo, estavam tinha uma... estudando... Pode dizer. Tipo, não, isso aí, tipo, que eles estavam estudando sobre como fazer uma bomba nuclear, tá ligado? Que é o projeto Manhattan. E ele acabou, tipo, ficando preso numa máquina lá, que meio que... O que ela fazia mesmo, a máquina? Eu esqueci. Enfim, Era uma que eu máquina tava- Eles Eles estavam usando a máquina pra fazer experimento, tá ligado? eles têm uma máquina lá que Entrou lá, fazendo isso não aí. era pra... Se eu não me engano, Como, ela era como uma é colocado máquina em mais- várias vezes no quadrinho, foi culpa do gordo que pisou no relógio, é muito interessante. Não, foi culpa do pai dele que derrubou as Foi o engrenagens. gordo que pisou no relógio, Mas é o um Dr. pouco- Manhattan fala isso. Na verdade, Antônio, o que é que o Alan Moore quis trazer nessa parte do... Na verdade, a gente já tá, já tá indo lá pra frente. Mas- Exaltei. Tá, vamos devagarzinho. Mas voltando lá pra parte dos livros e tudo mais que tem. O próprio primeiro Coruja, ele não tinha uma noção sobre o que era. Ele achava que simplesmente ia lá se divertir e tudo mais. Como tem também nos jornais da Spectral, que aparece mais na frente. Ele só tinha uma ideia de que iam, vamos dizer assim, brincar e não tinha noção do que aquilo causaria. Você pode observar que até hoje em dia existe um movimento de super-heróis nos Estados Unidos, de pessoas que realmente vão tentar agir vestidos encapuzados e vão tentar fazer alguma coisa pelas suas comunidades. Realmente existe isso na vida real. Mas essas pessoas não têm noção do que isso seria. Tanto que o próprio Coruja fala que na primeira vez que ele sai em ação, ele estava usando um óculos, se eu não me engano, né? Que quando o cara vai lutar, ele quebra o óculos dele, ele fica sem enxergar e o cara começa a espancar ele e quase mata ele. Se ele não tivesse as habilidades dele lá da polícia, se ele fosse um cara normal, ele teria ido pro saco, tá ligado? Então, tipo, essa primeira parte aborda mais ou menos como se fossem... Como seriam, tipo, a visão dos super-heróis tendo estando na sociedade sem ter consciência do que aquilo vai afetar também, tá ligado? Enfim, olha, eu acho que, tipo, esse ponto se estende até mesmo na história do personagem Rorschach. Porque no início ele também tinha essa percepção, ele entrou com essa percepção. Na verdade, não o Rorschach, na verdade o próprio Coruja, o que vem depois. Mas o Rorschach. Também, Mas o Rorschach no início ele tinha essa visão, tá ligado? Tanto que quando ele viu que, tipo, caralho, o cara matou a menina, o mundo não é uma história em quadrinho, o mundo é podre, o mundo é triste, e ele ficou, tá ligado? Ele ficou maluco na cabeça. Foi aí que ele começou a tomar atitudes mais extremas, tá ligado? Mas isso é o problema, cara, quando você tem uma certa habilidade que dá superioridade no combate e você usa isso, mas na sua mentalidade você digamos, você tem essa mentalidade maniqueísta, e aí e não só maniqueísta, mas você também vai acabar avaliando com seus próprios olhos. Então, tipo assim, você considera o que é mal e o que é certo e o que é errado. E aí e como você é o juiz e o executor, não vai ter ninguém pra te impedir. Exatamente. O que acontece nessa questão que eu tava dizendo? O Coruja é porque uma coisa que eu tinha esquecido de falar lá no início, eu vou falar agora, que é legal de se falar. Os personagens de Watchmen, eles na verdade são personagens. O Alan Moore queria fazer a história com os personagens que tinham acabado de serem adquiridos pela DC, da Charlton Comics, que eram o Besouro Azul, o Questão, o Capitão Átomo, que eram heróis que o Alan Moore era muito fã quando ele era criança. Que ele lia bastante as histórias e tinha sido acabado de serem comprados pela DC. E ele queria utilizar esses super-heróis para fazer a história dele.
Só que o que acontece, e esse é um outro ponto legal de falar, a DC falou justamente que na cronologia, se ele fosse utilizar os personagens da maneira que ele queria, com a total liberdade, aquilo influenciaria nos personagens para sempre. E é por isso que muitos escritores não gostam, por exemplo, de trabalhar com personagens grandes como Batman e etc. O próprio Tom King, um dos maiores escritores de quadrinhos atualmente, ele não gosta muito de trabalhar com heróis grandes, justamente porque você não tem essa liberdade de lidar com o super-herói da maneira que você quer. Tanto que é por isso que nos anos 80 os Elseworlds, né, que como o Batman Cavaleiro das Trevas, que são universos paralelos, bombaram tanto, porque você tinha justamente a liberdade de usar esses personagens como você queria. Exato. E aí o Alan Moore, ele só, como ele já tinha aqueles personagens de base, ele deu uma adaptada e aí no futuro esses personagens foram ganhando maior densidade. Só que o que acontece o Coruja, que eu tava dizendo, ele foi baseado no Besouro Azul. E a ideia que ele queria para o Coruja é que o Coruja fosse exatamente um cara inocente na sua visão de super-herói, saca? Um cara que acreditasse, não, se eu fizer isso eu vou salvar o mundo tal. Tem até uma parte lá que ele fala, mas eu vou salvar o mundo tal, e o Rorschach fala, você não tem, tipo, você não tem tanta capacidade assim, tá ligado? O que você pode fazer não influencia tanto assim. E ele tem essa visão inocente, enquanto o Rorschach, no início ele tem também, e aí é onde ele tem esse change, né? E agora abordando Só finalizando aqui. Não, calma aí, não, só nesse ponto pra tu não sair, sim, eu vejo que, tipo, em vários personagens, tipo, essa descoberta de visão, ela afeta os personagens de forma diferente. Tipo, o Rorschach, ele vai e vira uma pessoa mais violenta, tá ligado? Que ele encara o mundo de uma forma muito mais séria, tá ligado? Tipo, o mundo com a frieza que no caso teria, tá ligado? Já o comediante, ele usa, tipo, ele sabe dessa verdade, tá ligado? E ele coloca tudo como sendo uma piada. Tipo, olha, isso aqui é o mundo que eu vivo, é uma paródia de violência. E essa é a piada da vida do comediante, tá ligado? Porque... E outra coisa, o Coruja, você pode ver que ele já tem uma interpretação que ele fica mais desolado quando ele descobre, tipo, o que seria realmente a realidade. Nessa parte de ser um super-herói. Você pegou um bom ponto agora. Voltando lá para o aspecto do Rorschach, que o Rafael estava dizendo, o Rorschach, ele na verdade foi um personagem que o Alan Moore ele fez para... Essa é uma sacada muito inteligente do Alan Moore. Ele fez o personagem e em alguns pontos ele aponta diretamente os erros do personagem dentro da HQ. Só que ele fez o personagem de uma forma onde você pode ter uma visão de que ele é um cara bom. Enquanto na realidade o Alan Moore ele fez o personagem justamente oposto a todos os ideais dele, políticos e sociais. E na verdade era pra você ter desgosto ao personagem. E hoje em dia você vê pessoas até idolatrando o personagem, sabe? Pessoas que consideram o personagem bom. Enquanto na realidade, como o Rafael estava dizendo, ele é um personagem que ele utiliza do poder que ele tem, das habilidades que ele tem, para julgar da forma que ele quiser os criminosos. E esse é o perigo dos super-heróis na sociedade que eu acredito que foi abordado dessa forma justamente em Watchmen, tá ligado? Porque você vê hoje, por exemplo, as discussões das pessoas sobre o Batman e eles vieram diretamente disso. O próprio Robocop, um filme dos anos 80 também, o Juiz Dredd, que foi um personagem que o Alan Moore também escreveu, eles são justamente sobre essa crítica, e muitas pessoas consideram esses caras heróis, enquanto na verdade eles são personagens fascistas, tá ligado? Eles usam a visão deles da maneira a bel prazer. E tipo, dá muito pra ver, tipo, um reflexo o Rorschach sendo um reflexo de várias pessoas na sociedade, tá ligado? Tipo, daquela pessoa que é mais fechada na sua visão e, tipo, sei lá, se tiver alguma contravenção, eles aceitam, como eu posso dizer, violência física como uma resposta. Exatamente. Tipo, talvez nem sempre num nível tão radical, mas, tipo, na intenção, tá ligado? Não querer compreender outras coisas, de ser o dono da verdade dele, tá ligado? Não, é de forma radical sim, velho. É de forma radical. Você vê que ele flerta até com... Ele até fala, né? Se eu fosse... se isso é ser nazista, Isso é ser nazista, eu também sou seria nazista.
Ele é justamente personagem conservador total, tá ligado? Aquela parada de bandido. É por isso que Bandido, o Rorschach... bandido morto, é o Rorschach, tá ok? É isso aí. O Rorschach é o Bolsonaro, velho, do universo Isso quadrinho. aí. Rapaz, querendo ser sequestrado aí, viu, os caras? A barriga queimada com cigarro. Corta. Bota um pi. Gigante. Aí, mano, se liga, outra coisa. Eu acho que agora deu pra entender porque o Rorschach tinha como fazer uma... Que ele gostava bastante do comediante, porque eles tinham uma visão de vida parecida, só que cada um interpretava e lidava com aquilo de forma diferente. Sim. O comediante, ele tem uma coisa legal, velho, que eu anotei aqui, que o comediante, o que acontece? Ele se encaixa justamente em duas teorias filosóficas. A primeira é a teoria da superioridade, de Aristóteles e Platão, de que todo humor precisa de uma superioridade de alguém perante a outra, tá ligado? Quando você vê uma pessoa tomando uma queda, quando você vê, sei lá, um cara leva um tapa, tipo, no Chaves, quando o seu Madruga bate no Chaves, por exemplo, que você acha engraçado, a teoria de Aristóteles e Platão é justamente que a nossa visão humorística disso é justamente porque a gente tem esse sentimento superior. E a outra é a teoria da incongruência, de Kant e Schopenhauer, que fala de que conceitos incompatíveis, paradoxais e resultados inesperados, justamente o absurdo, é o que gera o humor. E o que acontece com o comediante é justamente isso. O comediante, ele usa a comédia, o humor, como um sistema de defesa, né, velho? Tipo, Sim. ele usa a superioridade, ele usa estar acima da lei, a própria sociopatia que ele tem é justamente em viés a esse sistema de defesa dele. E é como ele fala naquela parte do quando ele tá discutindo com aquele ex-vilão, né? E também o Rorschach fala depois que é justamente o Moloch. Que o Rorschach fala mais na frente que ele é um cara que tecnicamente ele é um personagem que ele entendeu a sociedade, tá ligado? Ele viu que a sociedade não faz sentido, que você tem violência gerando violência, que você tem o machismo, tá ligado? O preconceito social, o preconceito racial, que justamente as pessoas acreditarem em superioridade, as pessoas utilizarem violência contra violência, as pessoas utilizarem, por exemplo, fazerem guerras, que são coisas que não fazem sentido. E aí depois que ele entendeu isso, ele sofreu entendendo isso, prestando atenção nisso, é que ele acabou vendo a vida como uma grande piada e foda-se, tá ligado? Você vê que na guerra do Vietnã ele mata criança, mata mulher, mata grávida, espanca grávida e tudo mais, e foda-se. Mano, uma coisa que eu achei bem interessante e bem, tipo, como eu posso dizer, uma coincidência, que não é porque foi feito pra ser assim, é que quando ele é agredido pelaquela grávida no Vietnã, ele fica com uma cicatriz em forma de sorriso, e essa cicatriz dá um ar de deboche pra qualquer coisa que ele fale. Exatamente, é o que a Spectral fala, né, naquela parte da festa. Sim. E é irônico isso, né? Inclusive, agora parando pra pensar, o Joker do Heath Ledger tem isso também, né? Tipo, da cicatriz. Ele contou pra cara. Mano, isso é louco, velho. Eu não tinha parado pra pensar nisso. Interessante, descobrindo coisas aqui nesse podcast. Isso aí é abrindo horizontes. E o comediante é o que acontece. Bom, na verdade... Boa. Na verdade não o comediante, mas a história em si do Alan Moore, ela foi feita... Na verdade o Alan Moore, ele utiliza vários conceitos... O Alan Moore é um cara que ele é ocultista, ele acredita em magia, ele se denomina um mago. E... o que acontece? O Watchmen em si tem várias referências a isso. E o Watchmen, ele é como se ele fosse, tipo, um almanacão, tá ligado? Almanacão de férias da Turma da Mônica. Ele é, tipo, um agregado de várias linhas de pensamento, vários pontos que se discute. Por isso que, por exemplo, a gente não falou nem de metade da história e já tem o quê? Já tem uns bons minutos aí da gente conversando.
E a gente não falou nem da metade, tá ligado? Justamente porque o Watchmen ele aborda uma série de discussões e pontos. E Mano, ele começa a aprofundando história. esse gibi, velho. Cara, pra ser sincero, a primeira vez que eu vi o Watchmen, na verdade, eu assisti o filme, né, a primeira vez, e eu acho que eu tinha, tipo, 10 anos. Caralho. Foi quando lançou o Guardiões da Galáxia 1. Um pouco depois que lançou o Guardiões da Galáxia 1, que eu tava... Tinha um aplicativo que era o Popcorn Time, que você podia assistir uns filmes lá de graça, tá ligado? Torrentzão. E aí eu tinha assistido o Guardiões da Galáxia e eu tava passando assim... um filme de super-herói, o Watchmen, que legal, deixa eu ver. Aí, mano... tem estupro, assassinato. Exato, mano, quando chegou na parte do estupro da Espectral, eu, caralho, desliguei e passei uma semana traumatizado, assim, tá ligado? Aí, muitos anos depois, eu fui assistir o filme e eu falei, legal. Mas, tipo, não tive nem consciência da profundidade. Eu vim entender o Watchmen, assim, um pouco, né? Mas eu vim entender por que ele é tão idolatrado e tudo mais depois que eu li, velho. Porque, sei lá, cada quadro eu parava, botava o gibi de lado e ficava olhando pra cima e brisando, tio. É porque tem muita sério, coisa, velho. Eu vou falar, o Watchmen, tipo, eu tentei, tipo... É um livro que você tem que reler pra entender tudo, certo? Você não pode tem que reler milhões de vezes. Justamente, tipo. mas eu tentei, tipo, ler, tipo, entender tudo na hora, tá ligado? Eu fico com dor de cabeça, tipo, tentando quebrar a coisa, tá ligado? Mano, o bagulho puxa. E o que acontece? O Alan Moore, ele fez o Watchmen. Uma das ideias que ele teve pra fazer foi justamente a frase Who watches the Watchmen, né? Que é quiz. Eu vou tentar brilhar agora, hein? Ó, a palavra em latim. Eu quero ver essa, eu quero ver Vamos falar ver, isso aí. Que é Quis custodiet ipsus custores. Oh, garoto! Que é uma. Eu quero ver depois você tá. Eu vou falar de novo aqui, devagar. Quis custodiet Devagar. ipsus custores. Nossa. Chega no ouvido da gata e fala: Quis custodiet ipsus custores. Cara. Velho, que é Who Watches the Watchmen, né? Que é uma frase, eu não tenho certeza por quem foi dita, mas eu sei que ela é grega, se eu não me engano, da filosofia grega. Acho que é no latim, será? Talvez. A frase é em latim, mas eu não lembro de por quem. Quem foi o cara que falou isso? Tu sabe? Tem uns caras... Não sei. Deve ser grego, né? O romano, né? Não, e o foda é que, tipo, é que 2. o Watchmen não é o nome do grupo deles, tipo, o Watchmen é só vigilante, tá ligado? Exatamente. E isso é muito foda, mano, porque o Watchmen é o nome do quadrinho. Você vê, tipo, os Minutemen, que são o primeiro grupo de super-heróis, aí você, porra, o Watchmen então deve ser o nome dos caras, né? Dos vigilantes. E aí não, tá ligado? A única vez que aparece a palavra Watchmen no quadrinho é na parte do comediante e do Coruja, né? Tá lá. The Watchmen. Que tem uma parte muito legal, né? Que o Coruja fala, o que aconteceu com o sonho americano, o comediante. Esse virou é o sonho realidade. americano. Virou realidade, esse é o sonho Tá olhando americano. pra ele, tá ligado? Porra, é o sonho americano, porra. É Por muito quê? foda, mano. É o sonho americano, porra. É assim que tu imagina ele falando? Eu imaginei assim. Chega assim, você não tá vendo, não? Isso aqui é o sonho americano, porra. Eu imagino assim, velho. Eles com cigarrão assim. Porra! Mano, eu acho incrível, porque todo lugar que ele podia, ele fumava um cigarro. Cigarro não, como é que é? Charuto. Ele é tipo o estereótipo perfeito de um cara dos anos 60, assim, tá ligado? Mano, eu não sei se tu sacaram isso no final, mas tipo, lembra quando a Laurel tá com o Coruja? Aí, tipo, a gente tá falando sobre voltar ativa, tá ligado? Aí o Coruja fala, tipo, seria legal ser Coruja espectral, tá ligado? Ela falou, não, eu quero ser outra coisa agora, eu quero usar uma máscara de couro, usar uma armadura de couro, na armada. Ela tava virando comediante, tá ligado? Eu acho que ela falou ironicamente, mas eu não tenho certeza se parece. Mano, assim, porque tipo, eu não Acho acho que ambíguo. Acho que não foi ironicamente, porque, tipo, sei lá, nada assim, tá ligado? Ela mandou uma dessa. Mas eu acho que foi. Acho que a ironia foi justamente essa, porque ele fala, pensando em voltar ativa. E ela fala, tipo, sim, botar uma máscara de couro mesmo, bora, caralho, vamos. Não, velho, não, mas ela fala especificamente, tipo, uma roupa, tipo, que era do comediante, tá ligado? Roupa de couro, usar uma máscara, roupa de armador de couro, andar armada. Mas ela fala isso. Podia ser uma referência massa ao pai dela, realmente. É isso que eu tô falando. Mas eu acho que era uma... Vocês já mencionaram que ela é filha do comediante? Não, mas... Pera, vamos entrar nesse tópico. Agora sabe. Vamos entrar. sabe. Vamos entrar.
Pera, antes de entrar, deixa eu só falar lá. Que Vai, fala. tipo, Antônio acha que ela falou mesmo. E eu acho que foi irônico, tá ligado? Porque você vê que ela sempre é contra o pai dela na HQ. Ela sempre fala que não gosta dele, que odeia completamente qualquer coisa sobre ele. E aí, tipo, o Coruja fala, tô pensando em rotativo e tal. Ela fala, sim, vamos botar uma máscara de couro, andar armado, não sei o quê. E, tipo, tu acha que foi irônico? Não, acho que não falou irônico não. Será que ela não tem... É que foi muito, tipo, do nada. Tipo, ela tipo, falou, eu não quero ser espectral, eu quero ser, tipo, vamos pensar em um novo nome, eu vou usar um novo uniforme, tá ligado? Ela tava realmente planejando, não era uma coisa, tipo, eu vou na armada agora. Não foi irônico. Pode ser uma questão também de, tipo, vamos dizer assim, transmissão... O que você mais odeia, tipo, acaba se tornando você, tá ligado? Mas genética não. dos pais, tá ligado? Falando em arma, lembra daquela cena que, tipo, que ela tira porra, eu sempre... obrigado. Os Mandias, tipo, aí, tipo... Só que eu perguntei de onde ela tirou aquela arma? Eu também fiquei com dúvida. Não fica visível. Dá pra ver só que o cara chegou lá depois, putz, estou armado com um revólver. E não é que o Ela cara só lá tirou já uma vinga, arma, né? tá ligado? Mas, agora, voltando pra falar sobre o que Gabriel tinha falado, o que acontece a Espectral, você tem duas Espectral, que é a mãe, a primeira, e a Laurie, que é Eita, a mesmo, a segunda, gente não explicou isso, as pessoas devem estar em choque. mas falou, Se ela Espectral. quer dizer, leram. E o que acontece? O comediante, logo no início também, ele estupra a primeira Espectral. Não, tem uma tentativa de... A tentativa que o Justiça Encapuzada, isso também é uma que coisa foi muito visto foda lá de se por falar. um herói lá da panelinha antiga, e esse herói encheu o comediante de porrada. Antes que ele pudesse fazer qualquer coisa. O Justiça Eu achei Encapuzada. Eu achei muito foda, tipo, que o cara falou, tipo, como a gente falou, vai me bate, que te dá tesão, tá ligado? Tipo... Porque o que acontece, isso é foda de se falar também. Primeiro tem essa tentativa de estupro, a Laurie, e aí, tipo, a Laurie fica muito zoada com um comediante, tá ligado? A Laurie não, Sim, quer sim. dizer, a primeira Espectral fica zoada com um comediante. E o que acontece, nessa primeira equipe dos Minutemen, você tinha uma personagem que é a... como é o nome dela? Guillotine? Como é o nome dela, velho? A lésbica, que não é colocado como na HQ, mas... Não, acho que é. Sim. Ela sim. ela foi expulsa do grupo. Inclusive o Coruja, o Coruja fala com detalhes na outra parte lá. Foi o marido da Spectral que sugeriu isso. Porque daria uma ideia, tipo, daria uma imagem ruim pra eles. E aí eles expulsam ela. E aí, mano, o Justiça Encapuzada, ele é um personagem que também ninguém sabe quem é. Especulam-se que foi um lutador de WWE, tipo assim, de boxe, eu acho. É uma luta. Especulam-se que era esse cara, porque, tipo, os dois sumiram e suponham também que os dois tinham morrido também, só que ninguém sabe. É verdade, tem alguns heróis que sumiram, tipo o Dollar Bill, só que o Dollar Bill tem morreu. uma HQ morreu. sozinha dele. Não, o Dollar Bill foi que morreu no... Ele foi baleado. Só foi Justiça Encapuzada que sumiu. Teve esse cara que fugiu, tá? Que ninguém sabe. Os caras que sumiram foram artistas e cientistas. Tipo, os heróis, tipo, o único que sumiu foi o Justiça Encapuzada. Esses artistas e cientistas é bom a gente pegar depois, que tem uma coisa que vai ter lá pra frente. Que é muito importante, é importantíssimo. E quando aparece na HQ, você fica, quem são esses caras? Só que depois você entende. Aí você fica, caralho. E o Justiça Encapuzada, o que acontece? Ele era gay, cara. E aí, tipo, eles escondiam isso justamente porque... Eles escondiam justamente porque... Tu não sabia? Não. Tu não leu os extras, né? Desculpa, eu não li a parte do livro. Eu tava apressadinho. Mas ele era gay. E aí ele tentava esconder isso. Tanto que, tipo, ele cobria o rosto e tudo mais, e eles tentavam esconder isso. E até tem até uma parte lá que eles dizem, tipo, é um puta vacilo vocês terem expulsado a outra, mesmo sabendo que o Justiça também era, tá ligado? E aí, o que acontece? Eles criam um romance fictício entre a Espectral e o Justiça Encapuzada, só pra que as pessoas continuem gostando dele e tudo mais, só que... Tipo, e eles escondem que ele é gay. Tipo, como se fosse um chip, como se fosse colocar, tipo...
Não, na verdade, tipo... A ideia tipo de Superman e Mulher Maravilha que é totalmente errônea na real, porque só existiam algumas HQs. Não, mas o Superman... o Superman e a Mulher Maravilha, eles até tem caso e tudo mais. Em algumas HQs, tipo Injustice. Mas não, Na verdade, nem muitos, tipo, não sai algumas não, mesmo. eu acho que só, Você acho não que só sabe, em Antônio, uma. você não leu todas as HQs do Super-Homem que tem, pá, desgraça. Eu acho que só, mano, eu acho que só nos 952. Mas sim, só que o Injustice é um Elseworld. Contexto diferente, porque a Lois realmente foi pro saco. É um Elseworld. Dá vontade de falar com um sotaque redneck, né? Elseworld. E aí, tipo, vocês veem a Spectral e a Justiça juntos, se abraçando. Dizem que até viram eles se beijando e tudo mais. Só que era só Era pra fake que a news. mídia... fake news. Só pra que a mídia acreditasse que eles estavam juntos, pra que não houvesse especulação de que ele fosse gay. E aí é onde tem a fala do comediante que Gabriel tinha dito. Foi o que disse. Não acredito. Eu quero crédito. Foi você. Fui eu, Antônio obrigado. publicou. Foi Antônio. Antônio foi quem trouxe esse ponto. Ele é bonito. Sou bonito eu. É verdade. E aí que ele fala isso do Justiça, né? E... Esqueci o que eu ia falar. A frase do Oportunidade. comediante. Próximo bloco, Rogerinho. A frase do comediante, pô. Não, mas Antônio já Ou tinha você falado. tipo, literalmente esqueceu a frase. Não, Antônio tinha falado a frase. É que é esse que tem tesão, né? Safado. Safadão. Cachorro. Próximo bloco, Rogerinho. Deixa Se eu bem que, tipo, procurar outro tópico aqui. o cara tinha uma forca, tipo, ele muito assim, engasgado quando transava, velho. Imagina ele pisa, tipo o cadastro, tá ligado? Putz, o cara morreu porque ele pisou na forca. I am tired of Earth, these people. I'm tired of being caught in the tangle of their lives. Mano, rapidão. Eu queria falar uma coisa que, tipo, que eu acho que o Watchmen é muito, tipo, representa muito bem uma cultura que não foi representada em outros gibis, que é o micropênis, que o Dr. Manhattan... Não, calma aí, o pênis do Dr. Manhattan não é tão... Porra. Não, calma aí, realmente não é tão... Mas você já parou pra pensar que talvez ele tivesse brocha o tempo inteiro? O Coruja brocha. Lembrando aqui, primeira vez pra Não, aí, ele pronto, broxou. valeu, Gabriel, valeu. Isso é um bagulho foda pra falar, eu até anotei aqui. O que acontece? Tipo, Coruja broxou primeira vez. Coruja broxa. Coruja pau pequeno. Coruja... Nossa, o Coruja gosta do azulzinho. Coruja precisa do azulzinho. Eita, eu sei muito bem quem é essa Tem já o Eu shape tinha de pensado tiozinho, tá nisso. ligado? Ele já tem um shape de tiozinho. Cadê o azulzinho? Cadê o Lauri e o azulzinho? Abraço do Dr. Manhattan, e aí? Eita. E aí? Mas aquilo ali também foi... Mano, só tem cachorro nessa porra, o cara que estupra. Aí você tem a... Não, o cara... ela tá fazendo a Laurie, velho. Ela transou com Deus, mano. Não, mas ela... Não, o que eu ia falar ela tinha tipo 16 anos e ele tinha 40, sei lá. Eita, é mesmo, ele se... 50, E ela... velho. Aí, ó. Pedofilia. Perdão. Não, ele foi, a mulher dele até fala, você é um pedófilo, seu porra? Sim. Ele diz no quadrinho. Sim, Não, ele não fala no balão, ele fala no quadrinho, que é Sim. o pensamento dele. Sim, na verdade era porque ela tava ficando velha e eu gosto das novinhas. Sim, Gosto das novinhas. Mas e o que eu ia abordar da Spectral primeiro é uma coisa que também, tipo... Eu acho um tópico muito difícil de abordar, porque eu realmente não tenho muita propriedade de se dizer. Mas a Spectral, primeiro que ela é uma personagem extremamente complexa e tem algumas discussões complicadas de se conversar. E a primeira é a de que você tem que, depois dessa tentativa de estupro do comediante, ela fala, né, que ela ainda chegou a ter um caso com o comediante e teve a Laurie. A Laurie é filha do comediante, de tempos depois, tá ligado? A Laurie, que aqui explicando de novo, é a Nova Spectral. Spectral novinha, viu? Spectral De Chipuda. 16 anos que o cabo azul lá... E a Tá na outra maldade. coisa da Spectral, que eu acho complexo de se dizer, é de que ela realmente... ela era como se fosse uma femme fatale, uma da época, assim, saca? Ela era como se fosse, sei lá, uma espécie de Marilyn Monroe. Ela era um objeto sexual para os homens e, tipo,
você percebe que ela não liga pra isso e tudo mais, ela não vê problema, tanto que ela ganha de presente lá de um maníaco lá. Uma revista pornô Uma dela. revista Tijuana, que eu vi. Que Você depois eu fui vê- pesquisar e é bem interessante. Realmente tem umas coisas muito estranhas. Eu não sei como a Disney não processou essas pessoas, talvez pela dificuldade da Como época. assim a Disney? Mas, mano, Antônio tem o pato dono de fazer. Ô, merda, por quê? É sério, não. Vocês pesquisam depois. Bíblia de Tijuana, Disney. Pesquisem. Vocês não vão A primeira é Rule 34. Mano, a primeira. É o primeiro retrato, Mano, pô, os é primeiros. Rufus, tá ligado? No primeiro. Era basicamente isso, Antônio. E. Ai, velho, era o Shed Base 1. Sim, mas. Porque pior entender todas as referências de hentai ou não. Mas nas entrevistas que tem dela e tudo mais, ela até utilizava alguns bagulhos que, tipo, ela usava uma luva depois, que era um bagulho que as galera achavam que era pra ela ser mais próxima ao público sexual, uma sexualização. E que ela fala que na verdade ela usava essa luva porque ela tinha queimado a mão em um incêndio, eu acho. Um bagulho Eu assim. acho muito bizarro. Só que- era o marido dela também que, tipo, motivava isso, tá ligado? Que era, tipo, meio que ele propagava É. a imagem do Minuteman. Você tinha. É porque ele era o. Não é não é promotor. Não é repórter também. Agente. Ele era o agente o agente dela, que se casou com ela depois Então, e que. Depois da criação do Minuteman, ele virou agente e tal. Peraí, quem? E O marido tá lá. o marido da Ah, Spectre. sim, Laurie sim. sem querer, velho. Tipo, sempre sai Laurie. E o que acontece? Você percebe que nela existe muito uma mentalidade conservadora também, tá ligado? De que não os homens estão fazendo isso e tudo mais, mas não ligue tanto pra isso. Mano, eu acho que, tipo, ela pode ter sido criada com aquele pensamento de, tipo, não, a mulher é objeto, ela vai ficar na casa, ela vai cozinhar. Ela foi criada, tá ligado? Com esse pensamento na cabeça, pra ela virou uma coisa, tipo, Ou talvez banal. seja pode também ser um pensamento mais liberal, porque, tipo, ela pode pensar, tipo, eu uso essa roupa aqui, tipo, sexy, mas não ligo, tá ligado? Eu quero usar. Mas essa é uma discussão complexa de se falar também. Porque existe duas linhas de pensamento do feminismo que, perdão aí, eu vou falar agora, mas eu não tenho certeza se tá certo. E se Daniel falar merda, a gente deixa você sacar uma pedra, uma só, na vidraça. E o chute no saco também. Existe... Espancar macho tem chute no saco, mas espancar macho. É verdade, Exatamente. é verdade. Tem que dizer aqui que realmente é real. Mas existem essas duas linhas. Uma de que fala que o corpo é suas regras, se você quiser sexualizar, o corpo é seu, faça o que você quiser. E a outra que diz que justamente por haver esses preconceitos, que você não pode alimentá-los, tá ligado? Como, por exemplo, sei lá, eu esqueci o exemplo que eu ia dizer. Que merda. É sobre racismo, feminismo e tal. Lembrei. De que aquela parada de racismo, de que dizem, all lives matter, esse tipo de coisa, tá ligado? E que, na verdade, não. Porque ainda não é igualitário. Então você tem que ter cuidado, né, na abordagem dessas coisas, tá ligado? E, tipo, não é uma coisa exclusiva, tá ligado? Você tá falando o que importa. Você não tá dizendo que o outro não importa. Quando você fala que uma coisa importa, não quer dizer que você tá dizendo que a outra coisa não importa. Exatamente, porque... Não precisa, tá ligado? Ninguém precisa defender que uma vida branca importa, porque a gente vê pelos números que isso já é uma marca da sociedade, tá ligado? Exatamente. E, tipo... Só que aí quando entra no âmbito do feminismo é complexo de se falar. Porque, tipo, mesmo o racismo sendo um preconceito, você tendo os negros não sendo uma questão... como é que se fala? Tipo, numérica, tá ligado? Os negros não são uma minoria, mas são uma minoria social, tá ligado? Tipo, é que nem as mulheres, tá ligado? Tipo, ela tem muito mais mulher do que homem no mundo e ela que sofre o preconceito. Exato, só que... E aí é onde tá esses dois âmbitos do feminismo que eu acho bacana a gente talvez abordar no futuro. E, mano, eu acho Luz Espectral, tanto a primeira quanto a segunda, eu acho elas duas personagens muito bem construídas, velho. Porque tem uns bagulho que você para, mano, pra pensar, tanto da Laurie quanto da primeira, você fica, caralho, isso é foda, tá ligado? Cara, isso é foda. Isso é pesado. Eu fui estuprada e agora gosto do cara, foda. Foda, pô.
Que merda. Foda, hein? Porra. Ai, caralho. Ai, papai. Próximo tópico agora. Diga aí, Daniel. I am tired of Earth, these people. I'm tired of being caught in the tangle of their lives. O que tem de bom pra gente abordar? O que a gente pode abordar? Mano, vai falar sobre o pau do Dr. Manhattan, que eu não superei aquilo, não. Bora, a gente pode falar Acho que não tamo da aceitável, sociedade sinceramente, com o Dr. por quê? Manhattan. Hã? A gente pode agora parar pra analisar o Dr. Manhattan. Eu acho legal. Porque o que acontece? O Dr. Manhattan Inclusive tem uma coisa legal, que você tem um relógio do juízo final, né? O Doomsday. E você tem o Dr. Manhattan, que tipo, o relógio do juízo final, o Doomsday e tudo mais, ele foi, se eu não me engano, ele foi criado depois que houveram os testes do Projeto Manhattan, se eu não me engano, foi uma coisa assim. E isso acontece também com o Dr. Manhattan, tá ligado? Opa, uma explicação aqui pra muita gente que não sabe, mas isso que seria o relógio do dia final é uma representação de um relógio que, se eu não me engano, ele estaria, tipo, apresentando a probabilidade de uma extinção, de um Armagedon, tá ligado? Exatamente. Tipo, a probabilidade do mundo acabar. E conforme alguma coisa vai acontecendo que a galera fala, putz, está mais perto, eles vão e dão uma adiantada. Tanto que, se eu não me engano, ele foi realmente criado depois dos testes do Projeto Manhattan, justamente pra ver como o Gabriel... Na vida real aqui, só pra dizer. Na vida real, tem no quadrinho, mas foi criado na vida real, depois do Projeto Manhattan. E esse relógio, ele representa, como o Gabriel disse, a extinção. Então, sempre que há grandes catástrofes, guerras e tudo mais, o relógio se aproxima cada vez mais da meia-noite. E tem até aquela música lá do Iron Maiden, né? 2 Minutes to Midnight, né? E... Opa, tem outra banda aí brasileira também que foi uma coisa parecida, só que eu não vou mencionar. Porque... Não, agora diga. Cara, diga. Eu esqueci quantos minutos. É 2 minutos pro fim do mundo? Não. Ah, nossa, nem fudendo que você vai fazer essa piada. Gabriel está CPM fora. 22, 1 minuto para o fim do mundo. Que merda. Eu errei o horário. Inclusive, pra quem não sabe, no ano de 2020, depois que houveram as queimadas, depois que houveram as iminências de uma terceira guerra e tudo mais... E a ameaça... realmente... Ah, não, o Daniel já mencionou. Desculpa. O relógio chegou mais próximo da meia-noite do que antes, tá ligado? Tipo, o mais próximo que ele chegou da meia-noite foi esse Tava ano. bem, tipo... Sabe a música que é 1 minuto? Tava menos. Tava menos que isso. Tava vendo. Não, é 2 minutos. É 2 minutos, mas tava menos. Não tem aquela música, tipo, à meia-noite os esqueletos começam a dançar, alguma porra assim? Ah, é da Mônica. Da Mônica não, da Xuxa. Da Mônica. Será que é uma música infantil em referência ao Doomsday Clock? Meu Deus. Eu acho que era em referência ao Halloween, mas pode ser o Tuesday Clock também. Chumba, sabe? Ó, não diga isso aí não, que isso é magia negra. Meia-noite os caras começam a dançar, velho. Vai dançar pro céu. Olha aí a crítica da Xuxa. Vai todo mundo dançar, viu? Mano, eu não duvido não, velho. Acho que botou I don't want to short Dick Man, velho. Não duvido de mais nada. Daniel perdeu as primeiras aqui. Perdi. Mano, você já viu o bagulho, tipo... As criancinhas dançando aí a música, não quero ouvir de pau pequeno, short, tá ligado? Ai, anos 80, 90, não sei. De novo, você desviando do tópico, você vê que toda a produção vai ser assim, pô. Volta, Maurílio. E o... Sim, acho que o Dr. Manhattan, continuando. O Dr. Manhattan, o que acontece? Uma coisa legal também. Só uma curiosidade. O símbolo do Dr. Manhattan, que é o símbolo do átomo hidrogênio, né? Né? Acho que é. É, hidrogênio. Se eu não me engano, ele é na alquimia, não é isso? Alquimia? Que? Acho que é da química normal, não, velho. Da química, mas ele veio da alquimia. Provavelmente. Tipo, esses símbolos de átomos e tudo mais, eles... Grande parte vieram da alquimia lá atrás. Tipo, do Mercúrio lá, do Ghostman e tal. Sim, mas vamos lá. E esse símbolo do átomo foi criado pelo Dave Gibbons, né, um desenhista dele, que teve essa ideia de colocar.
E mesmo, tipo, virou um símbolo do personagem mesmo, tá ligado? Quando a galera quer representar o Manhattan, usa aquele símbolo e tal. E tipo, muita gente nem sabe que é realmente o símbolo do átomo, tá ligado? Que é uma representação. Tem uns caras que tem tatuado isso e não sabe o que é. É, e não sabe, velho. Isso é engraçado. E isso é bem legal. Sim, mas vamos voltar. Curiosidade, foi interessante. Curiosidade. Fatos curiosos. Curiosidades. O design do símbolo hidrogênio. 25. Aproveitando a onda aí das curiosidades, uma coisa rápida aqui, que se você tá vendo aqui e você só assistiu o filme, tem uma coisa que você não sabe, que a máscara do Rorschach, você pensa, que porra é aquela? Ah, sim. E na verdade é um Sim. tecido que foi criado por o doutor... Deixa eu... Porque eu vou trazer esse tópico agora. Aí deixa eu botar pra aí você brilha. Pode ser? Você brilha. Você shine. Pokémon. Ele saiu. Não, Ele saiu. Tô com vergonha, velho. Tô com vergonha. Calma, pai. Você já vai. 2 minutos. Eu sei dizer que... O que acontece? Como eu tinha falado do efeito do Superman, o Dr. Manhattan, ele foi... Um tópico que também tem bastante no livro e que no quadrinho, digo, do Watchmen e que o Dr. Manhattan também participa disso, que são a teoria do caos, né? O efeito borboleta. No início você tem o Dr. Manhattan, um cara normal, que justamente por conta de um acidente do relógio que o gordo pisou e quebrou... Mas vai muito mais além disso, tipo, no momento que fizeram as bombas atômicas, que o pai derrubou o relógio da varanda, tipo, que levou ele a estudar, tipo, é muito mais profundo, velho. Tudo isso foram... O gordo que pisou no relógio, que é muito importante aqui dizer. Tudo isso aí culminou no acidente dele, tá ligado? Sim, é justamente essa teoria do caos que tem do Dr. Manhattan. E... Bom, como eu tinha dito, a ideia do Manhattan era do conceito do efeito Superman. E o que acontece? Depois que tem a criação do Manhattan, e que ele é uma mente superior e tudo mais, você vê que logo nos anos 40, tudo isso... Isso é uma coisa legal também de se abordar, que já vou puxar pra Rafael falar. Mas, depois que o Manhattan veio, você teve muita evolução tecnológica. Então, nos anos 40, você já tinha, tipo... Carro elétrico, tá ligado? Você não teve a crise do Oriente. E por isso o petróleo se tornou obsoleto, tá ligado? Você teve os dirigíveis que o Manhattan também ajudou a criar e que tem bastante lá. Então, você começa a ver que só a partir da criação desse personagem... dentro da HQ, depois que o cara virou super-herói, tchum, é interessante mostrar o efeito dele na sociedade, né? Exatamente, mano. Como ele impactou, tá ligado? As guerras, na Guerra Fria. E aí é onde eu vou chegar pra você, Rafael. Primeiro o Gabriel fala da questão lá do tecido lá. Que foi um tecido... É uma curiosidade. Tipo, depois de que que ele chegou, né, que houve o desenvolvimento dessa tecnologia da máscara do Rorschach. Fala aí, Gabriel. Nossa. Ok, beleza. Agora, como eu estava dizendo antes, eu fui interrompido pelo dono do podcast aqui, Daniel. Você... Provavelmente, se você assistiu somente o filme, você perdeu esse detalhe e se pergunta toda vez o que é aquela máscara do Rorschach. Que é basicamente o porquê dele ter esse nome. Porque o teste de Rorschach é aquele teste em que um psiquiatra, um psicólogo, não lembro qual é que usa, que ele mostra essas manchas de tinta, geralmente tipo como se fosse espelhada, tá ligado? E você tem que interpretar o que você vê nela. Tipo, esse teste... É interessante mostrando ele fazendo aquele teste, né, quando ele tá sendo preso. Sim, nossa, muito interessante essa cena aí também, a gente tem que discutir isso legal aí mais porque você vê que, tipo, ele realmente tem tanto domínio no bagulho do teste que ele consegue ele consegue dar as respostas manipular o psicólogo. Ele vê um negócio totalmente diferente e fala a resposta certa, tá ligado? É certa, entre aspas. Pra ele ser normal, tá ligado? Sim, voltando, tá rapidão, só para terminar a máscara, porque era pra ser rápido, eu tô fazendo muito contexto. Rapidão. Bora botar isso na capa do podcast. O Rorschach com a cara do Trollface. Vai.
Tá, se liga. Você provavelmente se pergunta até hoje o que diabo é aquilo, como aquilo consegue se mexer. Sim, a história da máscara é... Rorschach, ele trabalhava numa fábrica. Fábrica essa de tecido e roupas. De confecção de roupas. Tinha esse tecido que foi criado pelo Dr. Manhattan, que foi feito graças a ele, tá ligado? Tipo, como o Daniel mencionou aí, teve várias evoluções, teve vários avanços, e um desses foi esse tecido, que consiste em dois tecidos finos de látex, e no meio disso tem uma porção de algum líquido escuro. E é isso que dá a fluidez da máscara, que ela varia de acordo com a temperatura, eu não me lembro como é que realmente funciona, mas a máscara dele mexe por causa basicamente disso. É látex e um líquido preto. Fica a dica aí. Sei lá, eu acho que é látex mesmo. E... Não, é látex, Eu tô falando líquido preto, não era átomo de alguma coisa assim que, sei lá. Não, era só um bagulho preto. É só um bagulho preto. É como de alguma coisa, né? Porque alguma coisa líquida, tá ligado? Preto que dava a fluidez, tá ligado? Aí depois mexia com temperatura, respiração, alguma coisa. Na verdade era pra fazer um... Como é que se chama? Pra fazer um vestido pra uma mulher, E ela achou feio, aí ele falou, toma no cu, caralho, mó foda. É meu. Ele disse exatamente assim. Isso também não foi exatamente assim. Foi quase, se ele pudesse. Isso Mano, também... que ele ia usar o vestido, eu acho muito melhor. Nossa, incrível! Acho que vocês não viram, mas nos primeiros esboços do personagem, a ideia era de fazer ele com a roupa toda com aquele bagulho, mano. Cara, ali ia ser muito feio. Parecia um dálmata. Ia ser muito feio, mano. Mano, achei a roupa dele muito estilo, velho. A roupa dele é um style. Depois que ele colocou... Se eu não me engano, era até o Alan Moore que sugeriu colocar a roupa toda. E aí o David Gibbons falou, rapaz, acho que se você botar essa marcarinha assim, botar um sobretudo foda assim, fica massa. Outra coisa aqui, outro ponto interessante, eu acho que ninguém suporta o cheiro do Rorschach, porque o cara come feijão frio e ovo frio. Falando nisso... Feijão de lata frio ainda. Mano, ele roubava o açúcar do coruja. As balinhas... Cadê as críticas aí aos bandidos, Rorschach? Enfim, a hipocrisia. Vocês viram o ator que fez o Rorschach no filme, velho? Só que eu achei muito parecido. Eu achei muito bom a atuação dele no filme. É muito legal ele. Sim. Olha só, negado, a gente tá dizendo aqui, a gente tá dizendo que o filme não colocou tudo, mas não que o filme é ruim. O filme é bom. Só que ele apresenta muito menos pontos do que é colocado na HQ. Mano, a galera esperou muito daquele filme, velho. Tipo, tem muita galera dando Nossa, não, tem coisa que eu penso, cara, igual, diálogo exatamente igual aqui. Porque, tipo... Não botaram tudo, e a galera tava esperando muito desse filme, tá ligado? Aí deram só uma coisa boa, aí tipo, tava todo mundo esperando incrível, todo mundo ficou puto, tá ligado? Isso é uma coisa do... Que eu acho que talvez seja um problema do... Qual é o nome dele? Do Scott Snyder, né? Não, Zack Snyder. Scott Snyder é o escritor. Tipo... Release the Snyder Cut. Por favor. Por favor, Warner. E ele... Tipo... Você vê que todas as adaptações dele... Ele tem que fazer o bagulho sempre... desgraçadamente fiel à obra original. Aí não dá, e aí ele lança uma versão de diretor com 8 horas de duração pra poder ficar tudo igual, tá ligado? Tipo, esse é um ponto que eu acho que talvez ele pudesse, tipo, adaptar mais as coisas. Mas eu gostei, cara, eu gosto do ótimo até do filme. Mas eu acho que tipo, é mais interessante a pessoa assistir o filme primeiro e depois passar pra HQ, tá ligado? Você fica, caralho... É porque é mais conteúdo na HQ, tá ligado? Com certeza. Mas, tipo, aqui vamos sinceramente, tipo, mais sentimentos na HQ do que no filme. É uma HQ, tipo, de 12 capítulos, tá ligado? Botar em um filme, de quantas horas tem o filme? Aí tem 20 páginas cada... Se eu não me engano, lançou uma versão do diretor do Snyder com 4 horas, e o filme normal deve ter 1 hora e pouco. Mano, não dá pra fazer isso, tá ligado? Tipo, realmente, tipo... O Snyder queria fazer muito... Mano, às vezes não dá pra fazer fiel, tipo, você tem que adaptar o bagulho, tá ligado? Pois é. Eu acho que fica bom a gente fazer um outro episódio só falando da série e do filme também. Dos derivados. Eu tenho que assistir a série. Agora eu posso assistir a série. Agora tem a série, eu também posso assistir. Tem a série, tem um filme e também tem os outros quadrinhos. Mano, tinha uma ideia muito foda agora. Essa parte eu não vou botar no pacote, mas se eu falar. Eu posso até falar pra galera aqui. Quando lançar o Rorschach do Tom King, as 2 edições do quadrinho do Tom King do Rorschach que ele vai fazer,
Eu acho legal a gente fazer os derivados de Watchmen, a série, os quadrinhos do Antes de Watchmen. o filme e o quadrinho novo do Tom King. Acho que foi bom a gente fazer quando lançar. Mas bom, voltando lá pra parte do... Também teve aquele gibi, né? Tipo, que apareceu... o Antes de Watchmen. Não, tem, tipo, que Eu me orgulho muito de ter esse... do Cargueiro Negro? Não, tipo, o Doomsday Clock, tá ligado? Sim, Doomsday Clock, que sim. é o que quer introduzir o Watchmen no universo normal DC. Sim, que eu achei meio estranho, mas ok. A gente pode ver depois, acho legal. Sim, mas... Isso é meio estranho, voltando tipo, pra o... o universo Dark com o universo do Batman e Superman, tá ligado? Dark é sério, viu? Exatamente. Tem uma coisa muito interessante aqui, botando que é uma das percepções de tempo do Dr. Manhattan, que a gente vai falar mais pra frente também, porque isso aqui vai ter 5 horas de podcast. A gente já tá quase me falando, só porque faltou terminar o iniciozinho do Manhattan pra gente conversar sobre ele. Não, a gente já tava falando do Mas sobre o coisa que o Antônio tava dizendo, tipo, na verdade a visão do Alan Moore sobre quadrinhos e sobre as obras dele e tal, ele tem uma visão muito crítica sobre a indústria dos quadrinhos, tanto Marvel quanto DC, a indústria dos quadrinhos em geral. E ele não queria que houvessem derivados de Watchmen, ele queria que fosse uma obra que tivesse ali início, meio e fim e acabou, tá ligado? É tanto que quando eles foram fazer a introdução e tipo, saiu a HQ, o Bottom, no universo... Eu esqueci o nome, Renascimento, eu acho. No Renascimento, a galera não foi permitida de colocar o Bottom na capa, tá ligado? Tem tipo o Flash segurando um negocinho redondo com o símbolo do Flash, e a capa que é variável do Batman tem o Batman segurando um negocinho redondo do Batman. Só que dentro já vem, tá? Porque a lei, tipo, o bagulho lá, o contrato não pode ter na capa, tá ligado? Então eles fizeram... Mano, é tão interessante... Vai, diga, Daniel. Ele até cedeu, tipo, depois de todas as tretas que houveram, o Alan Moore, ele até cedeu todos os direitos dele, a parte dele, para o Dave Gibbons. Então, tipo, o Dave Gibbons e a família dele, depois que ele faleceu, ficou com a família dele, né? Mas todos os direitos de Watchmen e tudo mais estão lá com o Dave Gibbons, fora o resto de todas as... O Alan Moore morreu? Não, Dave Gibbons. Dave Gibbons. Pô, que susto, meu Deus. Não. Watchmen também é foda, velho. Fiquei triste. Então, merda. Mais. Falando do Dr. Manhattan que a gente tava, tem uma coisa também. O Dr. Manhattan, ele o que acontece? Depois que ele vem e tudo mais, tem um outro impacto. Um outro impacto que tem com o Dr. Manhattan é que, a partir disso, os Estados Unidos ganham a guerra no Vietnã. E você tem, então, a hegemonia dos Estados Unidos em toda a cultura, os Estados Unidos reinam, tá ligado? Como a maior potência de todas, disparado. Você tem o Nixon, que ele foi reeleito 5 vezes. 4. Foi 4? Foi 4. Tipo, o limite é 3, aí ele foi 4, tá ligado? Isso. Ele foi 4, e aí ele foi, sei lá quantos anos. Um bocado. E você não teve o Watergate, e você teve uma abundância também no patriotismo americano, tá ligado? Tipo, eles ganharam a guerra do Nixon, tá ligado? Ele, porra, eu sou pica. Tipo... O patriotismo americano no quadrinho também, a visão da galera mudou completamente. Tipo, nem tem tanto um patriotismo quando você vai parar pra observar, tá ligado? Com tudo que porque no início era basicamente a necessidade de ter se criado, tá ligado? Histórias em quadrinhos era pra já botar na cabeça da galera mais jovem, tipo, olha aqui, mano, aqui é os Estados Unidos, o certo lá, ó, Alemanha, nazista, ó, comunista também, ó. Não, na verdade isso aí foi Não, no início, né? No início, tipo, o primeiro super-herói, qual foi? Foi o Super-Homem ou foi o Capitão? Superman. O Superman, mesmo assim, tipo, mesmo não sendo tão na cara, mas ele representa uma superioridade, tipo, americana. Você tem uma Não. superior... Você tem um patriotismo americano, tipo... Posso falar rapidinho? Pode. Tipo, na verdade mesmo, tipo, não foi o que eu pesquisei pessoalmente, foi o Roman que pesquisou e falou comigo. Parece que o Superman, ele representava o comunismo, tipo, ele era uma crítica ao capitalismo.
E o Batman é o contrário. O Batman era o cara que, tipo, que ele era um cara rico que batia em vagabundo morrendo de fome. Na verdade, isso aí é tipo... Se você for parar pra ver na verdade, o primeiro super-herói foi o Superman, né? Do Joe Shuster e do Gary Siegel lá. E... se eu não me engano, ele foi até inspirado, baseado naquele presidente lá dos Estados Unidos, uma coisa assim. Roosevelt. Isso aí, Roosevelt. E Marcão. ele... exatamente. E Grande aí... E ele era pra mostrar o patriotismo americano e motivar a galera no sentido de New Deal e tudo mais. Mas ele não tinha... ainda eram os quadrinhos da Era de Ouro, então tinha-se uma simplicidade nas histórias e tudo mais. Tinha-se não tinha-se esse viés político, as histórias não eram politizadas e tudo mais. Mas depois, lá pra época da Segunda Guerra Mundial, é que você tem realmente os quadrinhos... da Primeira e da Segunda Guerra, você tinha os quadrinhos dedicados aos soldados de guerra. Você tinha os quadrinhos dedicados aos soldados e à população, para motivar os soldados e para entreter os soldados e para também entreter a população. E aí foi quando você teve o Capitão América, que a gente pode abordar ele também no futuro, porque é muito legal essa história. E a questão que o Antônio falou das visões do Batman e do Superman, tipo, não necessariamente foram criados com esses intuitos. Mas se você for parar pra analisar piamente, o Superman, ele tem todo o viés capitalista dele por conta da influência da sociedade. Mas um outro quadrinho também que foi inspirado em Watchmen é o Entre a Foice e o Martelo, do Mark Millar. Outra grande obra, provavelmente tem material para um futuro podcast. Vejam em seguida. Também. Que é o Superman, se ele tivesse caído que é justamente o Superman se ele tivesse caído na Rússia e tivesse as visões comunistas. Só que se você for parar pra analisar piamente, o Superman ele tem esses ideais de igualdade e liberdade e tudo mais completamente. Então ele teria um viés mais capitalista, enquanto o Batman ele seria como se fosse realmente um Rorschach. Mas isso é uma discussão pra gente fazer um outro, assim. Mano, agora é interessante o que Antônio mencionou, mano. Imagina, tipo, você mora em Gotham, que a gente já sabe aqui por vários contextos que não é uma cidade que tem um grande nível de igualdade. Você pensa, putz, vou trabalhar para o Coringa porque é meu meio de conseguir uma moeda aqui porque meus filhos estão morrendo de fome. Aí você tá lá, você olha pra cima, você vê só aquela sombra preta, você apaga, você acorda, você tá aleijado e você tá fudido, isso aí. Tá aleijado. Dura a realidade aqui, velho. E voltando lá pra o Dr. Manhattan. Então, tipo, rapidão, desculpa. É outra coisa que, se não vou esquecer, o lance do Superman ser comunista. Tipo, na primeira HQ que ele aparece, ele tá tipo, destruindo o símbolo do comunismo, que é um carro, tá ligado? Comunismo não, do capitalismo, desculpa. Se você for parar pra analisar, ele realmente... Destruir um carro, ele é comum nesse stuff. É irônico. Então os caras do Street Fighter naquela cena do jogo também. Hã? O Street Fighter. Bônus do Street Fighter. Do comunista também, aquele safado, velho. Vai, Daniel, continua. Mas, por conta de tudo isso, não teve o Watergate, é por isso que o Nixon foi reeleito. Rafael, agora é seu momento de brilhar, meu garoto. Dê sua explicação. Rafael aí que estudou muito. Grande homem esse Rafael, falei. Política como hobby. O que foi o Watergate? Então, o que aconteceu foi que o governo anterior ao Nixon era o do Johnson, certo? E o que aconteceu? Nesse governo, eles tava basicamente no auge da Guerra do Vietnã, talvez, e ele meio que estava continuando os esforços de guerra na Guerra do Vietnã, ou seja, mandando soldados, mandando armas e aumentando o financiamento. Porém, o que era mostrado para as pessoas era uma coisa totalmente diferente. E, basicamente, o que aconteceu foi que o Nixon, que é o presidente, né, que estava no mandato depois do Johnson, ele sabia disso e ele tentou de vários meios para tentar impedir que isso saísse ao público. Então, ele estava tentando, basicamente... isso. E o que aconteceu depois foi que eles fizeram um comitê para a reeleição do presidente, do Nixon, os republicanos. E aí o estopim do escândalo foi justamente nessa parte, porque
eles começaram um programa, digamos, extensivo de espionagem, de sabotagem, principalmente contra o Partido Democrata. Então, o que aconteceu foi basicamente isso. E o nome do escândalo vem do hotel, onde era basicamente uma sede do Partido Democrata, que estava sendo espionada. E essas informações elas serviam tanto para descobrir as estratégias, tanto quanto para sabotar o partido e facilitar a reeleição. Esse escândalo começou, mas eles descobriram quem estava espionando, porém eles não conseguiam fazer uma associação direta do CRP, que no quadrinho ele até é referido como CREEP, que era o Comitê de Reeleição do Nixon, mas não conseguiram achar uma conexão tão direta, mesmo depois de terem prendido os que estavam executando a ação, que estavam lá no Watergate espionando. E aí o Nixon foi reeleito, e só depois de muito tempo depois que descobriram que ele estava envolvido diretamente com o CRP, e o CRP estava envolvido com a espionagem e sabotagem do Partido Democrata. E justamente isso, ele foi descoberto. O jornal The Washington Post teve um grande papel nessa descoberta, e foi quem publicava. É um jornal tradicionalmente democrata, e por isso que ele teve tanta importância. E aí teve esse escândalo aí, e o Nixon ele teve que ou renunciar, ou ele seria impeachmentado, então ele decidiu renunciar. Rafael. O quê? Esqueci de uma coisa muito importante, que eu não sei como você não mencionou isso, velho. E o Washington Post, ele arrumava as informações dele de uma maneira assim. Eles tinham um informante do FBI que usava o codinome de Deep Throat. Muito interessante. Garganta profunda. E a identidade do Deep Throat só foi revelada em 2005. Depois do filme. Você vê aí, né, garoto? Então, mano, é muito foda ver que, tipo, o tanto de coisas desencadeadas por ele. E que, tipo, justamente por conta de ter o Manhattan, a gente teve esse bagulho do Watergate, que trouxe a parada da reeleição de Nixon, que mudou o patriotismo, tudo. Então veio o tanto de coisa que desencadeia o cara ter surgido, tá ligado? Tipo, imagina o Superman, tá ligado? Como seria. Mano, no filme... Cara, não, na HQ, velho, você vê, tipo, ainda mais esse impacto que o Manhattan teve na própria, tipo, no próprio, o que seria a destruição do planeta, tá ligado? Porque, assim, quando o Manhattan, tipo, ele tava lá, era um ser humano normal, pum, virou o maluco azul lá. Porque, por exemplo, a galera dos Estados Unidos, o governo pegou ele e colocou ele como uma arma de guerra. Não, calma aí. Ah, porra, pera aí. Não, rapidão. Essa parada da destruição vai ser agora, pai, que a gente vai chegar. Então já comecei. Pronto, só vou dizer que, tipo, você vê que até os anos 60, ali por aí, o mundo era a mesma merda. E aí chegou o Manhattan e influenciou nisso. E agora aqui é onde a gente vai chegar, onde o Gabriel vai falar. Continua falando, Gabriel. Banda brava. Sim, ok. Voltando ao ponto aqui. Salve você aí, ouvinte, que neste momento está escutando o podcast. E é com este belíssimo cliffhanger que nós vamos acabar esse episódio hoje. Infelizmente vai parando por aqui, porque este episódio ficou grande demais e nós iremos dividir em duas partes, tá? Então a próxima parte estará saindo, com fé em Deus, na semana que vem. Vamos estar editando e postando. Se você curtiu, não esqueça de nos seguir, não esqueça de ir atrás do nosso Instagram, nos dar aquele apoio, nos siga aí no Spotify também. E fiquem ligados aí para os próximos episódios. Daqui a pouquinho vai estar saindo um episódio novo do Escuta Aí de Boaça, que vou dar um spoiler aqui, é um episódio novo sobre medos. Meu amigo, o tema é medos, com várias histórias loucas aí, tá engraçadíssimo. Vocês vão curtir. E espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado do episódio. E é isso,
Fiquem ligados para o próximo. E valeu!